bom dia a todos, todas, aos munícipes que acompanham o nosso canal aberto da TV Câmara, que tem vários acompanhando. Obrigado pela audiência, internautas. Vereador Pirulito, vereador Douglas Carboni, vereador Alberto Barreto, vereador Macedo, vereadora Elisa, representa Taubaté. Acho que não tem mais nenhum vereador presente, por enquanto. O qual também cumprimento a mesa, o Sodré, a professora Assis, a Nataline, o professor Eduardo Enari, né? E a grande querida professora Ângela. Declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública para apresentação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 pelas instituições públicas do município. Nesta audiência, recebemos os representantes do Instituto de Previdência do município de Taubaté, da Universidade de Taubaté e das fundações FUST, FUNCABS, FAPET e FUNAC. Esta audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000. A Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida ao primeiro artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Compõe a mesa de trabalho a diretora-geral do IPMT, Nataline Colosimo, acompanhada pelo chefe de divisão financeira do Instituto, Diogo De Rico, o controlador interno da Universidade de Taubaté, professor Francisco de Assis Coelho, o diretor-presidente da FUNAC, professor e mestre Paulo Henrique da Costa Sodré, o diretor-presidente da FAPET, professor doutor Eduardo Ridenori Enari, a diretora-presidente da FUNCABS, professora mestra Maria Ângela Petrini, que também representa hoje a FUST. Na primeira parte desta audiência, os representantes das instituições apresentarão o cumprimento de suas metas fiscais relativas ao período de maio a agosto de 2021. Na segunda parte, ouviremos os senhores vereadores, que farão os seus questionamentos e considerações sobre os dados apresentados. Você que nos acompanha pela TV Câmara ou pela rede social também pode participar enviando o seu questionamento para ser respondido pelos representantes das instituições presentes nesta audiência. Você pode acessar o site da TV Câmara Taubaté, o endereço é tvcâmara.taubaté.sp.gov.br. Lá você navega até o menu Participe ao Vivo e preenche o formulário com seus dados e seu questionamento. Você pode participar ainda também pelo WhatsApp, enviando o seu nome e a sua pergunta para o número 12-3625-9565. Repetindo, 3625-9525, perdão. 3625-9525. Você poderá enviar sua pergunta até o final das apresentações feitas pelos representantes das instituições aqui presentes. Não se esqueça também de nos dizer na sua mensagem para quem deve ser dirigido o seu questionamento. Passamos neste momento as explanações dos representantes aqui presentes. Para cada apresentação será destinado tempo de 10 minutos. Eu vou fazer o método que o vereador Bob usou aqui na saúde, que eu achei muito inteligente, até para a gente não perder o timing. As instituições apresentam e na fala dos vereadores, cada vereador faz o seu questionamento. A gente vai dar 10 minutos para cada vereador. O vereador, dentro desses 10 minutos, ele já faz sua pergunta e já recebe a sua resposta automaticamente. Só vamos cumprir o tempo de 10 minutos. Claro que se houver necessidade, a gente vai dar um aumento de tempo, mas nada absurdo, para que a gente possa cumprir com o tempo determinado desta audiência. Tá bom? Para que a gente também não perca o time. Às vezes os vereadores fazem toda a pergunta, fica tudo para o final, alguns têm que ir embora, esquece que perguntou e a gente acaba o munícipe acompanhando acaba não entendendo o que está acontecendo. Então vamos lá. Para a apresentação nós vamos convidar agora a Nataline Colosimo, representando o IPMT, para fazer aí as suas prestações de conta à população de Taubaté.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, nós tivemos então uma previsão para esse ano de 2021 de uma receita total de 198 milhões e 42 mil. Realizamos no quadrimestre 51 milhões 776 mil. Realizamos no exercício 96 milhões 524 mil, que representou um percentual realizado de 48,74%. Com relação às receitas não financeiras, que são representadas pela receita total menos a receita patrimonial, a previsão de 184 milhões e 42 mil, realizamos no quadrimestre 46 milhões 852 mil, realizamos no exercício 88 milhões e 53 mil, realizando, que representa um percentual realizado de 47,84%. A despesa total, despesa financeira no mesmo valor, 198 milhões e 42 mil de previsão para 2021. Realizamos no quadrimestre 61 milhões 716 mil. Realizamos no exercício 122 milhões 688 mil no acumulado, que representa um percentual realizado de 61,95%. O resultado primário, que é calculado como sendo as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras, previsto para 2021 de 14 milhões negativo, realizado no quadrimestre 14 milhões 864 mil negativo, realizado no exercício 34 milhões 635 mil negativo. Bom, aqui nós temos as receitas recolhidas aos cofres do IPMT no segundo quadrimestre, onde 28 milhões 573 mil reais foram recolhidos aos cofres do IPMT pela Prefeitura Municipal de Taubaté, que representa 73% do total. A Câmara Municipal de Taubaté recolheu aos cofres do IPMT 1 milhão 123 mil, que representa 2,89%. O próprio IPMT recolheu 176 mil reais, que representa 0,45%, e a Universidade de Taubaté recolheu o valor de 9 milhões e 20 mil reais, que representa 23,19%. Dentro desse valor já estão considerados os parcelamentos de débitos que a Unital tem conosco, que são 2 parcelamentos que estão em dia. Aqui nós temos a demonstração da receita arrecadada, o detalhamento dela. Tivemos aqui de receita patrimonial 4 milhões 924 mil no segundo quadrimestre. As receitas de contribuições, segurados 11%, patronal 22%, de 37 milhões 359 mil. Os aportes para amortização do déficit atuarial, previstos na Lei Complementar 447 de 2020, recolhidos no importe de 7 milhões 838 mil. Os parcelamentos de débitos da Unital são 2, um de 2013 e um de 2016, que geraram um valor recolhido de 1 milhão 534 mil, e demais receitas representadas pela compensação previdenciária, que o regime geral paga ao IPMT, e também de restituição de benefícios, no total de 118 mil reais. Aqui a gente demonstra o detalhamento da despesa realizada no segundo quadrimestre. Para pagamento de benefícios das aposentadorias e pensões, foi destinado um valor, foi pago um valor de 60 milhões 486 mil reais. Para custeio administrativo do RPPS, o que é isso? Valor destinado para o funcionamento do IPMT, pagamento de água, luz, contratos, folha de pagamento, entre outros. 1 milhão 214 mil reais no segundo quadrimestre. Pagamento do Comprev, compensação previdenciária que nós repassamos para o INSS, 13.700 reais. E custeio de investimentos, 960 reais. Bom, esses eram os dados relativos ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021 do IPMT. Obrigada pela atenção, eu estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Obrigada, Nataline. Não, pode voltar. Vamos primeiro para as apresentações, no final a gente faz os questionamentos. Professor Francisco de Assis, representando a FUNAC e Universidade de Taubaté.
Como o senhor está com 2 instituições para mostrar, se o senhor precisar de um aumentinho de tempo, eu lhe concedo, tá bom? Unital. Vereadora Vivi, presidindo os trabalhos, senhores vereadores, assessores, representantes das instituições públicas municipais, senhores presentes, meu bom dia. Eu vou falar, neste momento, sobre as contas do segundo quadrimestre e o acumulado até o final de agosto da Universidade de Taubaté. Em nome do professor Francisco José Grandinetti, nosso pró-reitor de Economia e Finanças. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas voltadas para a responsabilidade e a gestão fiscal pública, e determina que seja apresentado as contas quadrimestralmente. Aqui nós temos as receitas, despesas e resultado primário. Nós temos o previsto na LOA, que foi determinado na Lei Orçamentária de 2021. Aqui o realizado no segundo quadrimestre e aqui o acumulado até o final do segundo quadrimestre, ou seja, até o dia 31 de agosto de 2021. E aqui nós temos o percentual do realizado até o final do segundo quadrimestre sobre a meta prevista. Então, de receita, fonte 4, que é a atividade principal da universidade, foi previsto 170.315.000, foi realizado no segundo quadrimestre 54.087.000 e acumulado até o final do segundo quadrimestre 111.284.000, o que representa 65,34 pontos percentuais do total realizado para a meta prevista para o exercício. A receita de fonte 6, que são resultado dos convênios, normalmente com o setor público, foi previsto na LOA 2021, R$220.000, foi realizado no segundo quadrimestre, R$213.000, e o acumulado até o final do segundo quadrimestre, R$517.000, o que já superou em mais de 2 vezes do realizado sobre o previsto, 234% do realizado sobre o previsto. A receita total, que é a soma da atividade principal mais os convênios, para 2021, a meta da LOA, 170.536.000, realizado no segundo quadrimestre, 54.301.000, e realizado no exercício até o final do segundo quadrimestre, 111.802.000, o que representa 65,56% do total realizado para o total previsto, para a meta. O que, analisando aqui um pequeno comentário, se nós trabalharmos linearmente, eu diria que nós estamos exatamente nos 2/3 do orçamento. Ou seja, são 3 quadrimestres, nós estamos no segundo quadrimestre, 100 por 3 daria 66.000, exatamente na meta prevista, pensando de forma linearmente. Aqui nós temos os valores mobiliários, que são as receitas patrimoniais, elas estão lá dentro, que aí é o total, mas elas aparecem aqui para a gente apurar aqui o resultado primário. Então, valores mobiliários são aluguéis, rendimento de aplicações financeiras, foi previsto na LOA R$540.000, no segundo quadrimestre já foi realizado R$584.000 e no exercício, até o final de agosto, R$795.000,
que representa 147% do realizado total sobre a meta. As receitas de capital, na LOA, 17.451.000, foi realizado no segundo quadrimestre, não teve nada, mas no ano, ou seja, até 31 de agosto, 7.454.000, o que representa 42,72% do total realizado sobre a meta. Então, a receita primária, que é a receita total, subtraindo os valores mobiliários, receita e capital, nós temos aqui 152.545.000, previsto na LOA. Já no realizado, nós temos 53.716.000 no segundo quadrimestre. E o total acumulado até o final do segundo quadrimestre, 31 de agosto, 103.552.000, representando 67,88 pontos percentuais do total sobre a meta. Já as despesas também separado, fonte 4 e fonte 6. A fonte 4, como eu disse, é o operacional da atividade principal da universidade, previsto na LOA, ou seja, fixado na LOA. Despesa a gente fixa, né? Estima a receita e fixa a despesa. 162.385.000, que é a meta para 2021, foi realizado no segundo quadrimestre. 40.686.000 e o acumulado no exercício até o dia 31 de agosto, 77.961.000, representando 48% do total realizado sobre a meta. Já as despesas de fonte 6, que são convênios, né? Seriam as verbas recebidas de convênio, que devem ser aplicadas em convênio, 220.000 previsto na LOA, fixado na LOA, realizado no segundo quadrimestre, R$90.000, e o acumulado até o final do segundo quadrimestre, 132.000, representando 60,26% do total realizado sobre a meta prevista na LOA. A despesa total. Sem gelo, por favor. A despesa total, 162.605.000, previsto na LOA para o exercício 2021, realizado no segundo quadrimestre, 40.777.000, e realizado no exercício até o final de agosto, 78.094.000, o que representa 48,03%. A título de comentário aqui, nós temos a realização da despesa até o final de agosto em 48% e de despesa 65%. Isso representa uma gestão realmente controlada, porque no setor público a lei de responsabilidade fiscal já determina que o gestor só pode gastar o que recebe, né, o que arrecada. Então aqui nós já vemos essa diferença aqui de despesa total e receita total. As amortizações da dívida, que é a dívida que a universidade tem com o IPMT, previsto para o exercício 2021, 4.300.000, foi pago no segundo quadrimestre 1.534.000 e no exercício até o final de agosto 3.008.000, representando 70% do total pago para o IPMT sobre a meta. A despesa primária, que é a subtração da despesa total sobre a amortização da dívida, nós temos um resultado aqui de 158.305.000, previsto para o exercício 2021. No segundo quadrimestre, foi realizado 39.242.000 e até o final do segundo quadrimestre, acumulado em 75.085.000, representando 47,43 pontos percentuais do total sobre o previsto. O resultado primário, que é a diferença entre a receita primária e a despesa primária, previsto na LOA, 5.760.000 negativo. No segundo quadrimestre, nós já temos o resultado, 14.474.000 positivo e o acumulado no exercício até o final do segundo quadrimestre, 28.467.000
positivo. Aqui nós temos mais detalhes, né? As fontes das receitas. Tá? Receita patrimonial prevista na LOA, 1.657.000. Realizado no segundo quadrimestre, 1.606.000. E realizado no exercício, 2.766.000. Aqui, como eu disse, é resultado de aplicações financeiras e o uso de bens da universidade. Né? Pode falar aluguéis. Então, realizado em 166% do total já arrecadado pelo previsto na LOA. Receita de serviço, que é a principal fonte da universidade, que é recebimento de alunos, né? Mensalidades, taxas, etc. Foi previsto na LOA 149.509.000. Foi realizado o segundo quadrimestre 51.690.000 e o acumulado até o dia 31 de agosto, final do segundo quadrimestre, 99.532.000, resultando em 66,57, né? Falando da principal fonte da universidade, exatamente o 2/3, 66% que a gente tem realizado. Transferências correntes, são convênios, 219.000 foi realizado no total do exercício, 208.000. No segundo quadrimestre não teve realização, mas basicamente já foi realizado o total, 95% já do realizado sobre o previsto. Outras receitas correntes, que são as restituições, sucumbências, correções e juros, previsto na LOA, 1.698.000, realizado no segundo quadrimestre, 1.004.000, e o acumulado até o final do segundo quadrimestre, 1.841.000, representando 108,39 pontos percentuais. Ou seja, já fomos um pouco além da meta. Alienação de bens, receita de capital, 17.450.000. Aqui é totalmente sobre alienação de bens que a universidade tem previsto. Já foi realizado no exercício 7.454.000. No segundo quadrimestre não teve realização, mas no acumulado já está em 7.454.000, representando 42,72 pontos percentuais do total sobre a meta. E aqui, transferências correntes, que seria o 220.000 que eu falei lá, de fonte 6, é o 219 de transferências correntes, e aqui R$1.000 de transferência de capital. Daria aquele 220 de fonte 6 que eu falei lá no início. Então, totalizando as receitas previstas, 170.536.000, realizado no segundo quadrimestre, 54.301.000, e realizado no exercício até o dia 31 de agosto, 111.802.000, que representa aqueles 65,56 percentuais do total sobre a meta. Aqui são os mesmos números mais abertos, né? Receita patrimonial, lá eu apresentei o total, aqui tem a fonte, né, de cada um por categoria econômica. Então ali nós temos separado o que nós recebemos de concessão e uso do solo, que a gente pode chamar de aluguel, né? Previsto na LOA, 1.117.000, foi realizado no segundo quadrimestre 1.022.000, e no exercício, até o final do segundo quadrimestre, 1.970.000, representando 176%, ou seja, já superamos o previsto. Aqui, em receita de aplicações financeiras, foi previsto na LOA R$500.000, no segundo quadrimestre, R$584.000 foi realizado, e até o final do segundo quadrimestre já foi realizado 796.000, também já superando, né, 159% do realizado sobre a meta. E aqui nós temos participações, R$40.000, seria lucro da empresa que deve ser distribuído para a Unital. Até o momento não teve nenhuma realização, mas esclarecendo, essa participação seria a participação no resultado da IPTS. Tá?
a PTS apresentar lucro, é uma universidade que tem 99% de suas cotas, esse lucro é distribuído. Aqui nós temos as receitas de serviços, também já separado, em anuidade, dívida ativa e demais serviços, né? Então, anuidades é exatamente alunos, né? Alunos de graduação e da escola. Nós temos aqui na LOA 129.893.000 previsto na LOA, realizado no segundo quadrimestre, 40.800.000 e realizado até o final do segundo quadrimestre, 78.930.000, o que representa 60,77 pontos percentuais do total recebido, do total arrecadado para o previsto na LOA. Aqui, dívida ativa, né? Recebendo, quando a gente fala dívida ativa, as pessoas pensam que a universidade deve. Não, isso aí são créditos a receber. É uma coisa que a gente deve deixar bem claro isso, porque a gente ouve muito aí, ainda essa semana, uma pessoa falou, nossa, a universidade deve tanto, dívida ativa. Não, dívida ativa é exatamente o inverso. Dívida ativa é créditos a receber, é resultado de inadimplência. Então, 14 milhões que foi previsto receber de dívida ativa para o exercício 2021. No segundo quadrimestre, foi realizado 6.841.000 e até o final do segundo quadrimestre, ou seja, 31 de agosto, 12.270.000, representando 87,64%. Ou seja, já realizamos do previsto 87%. Aqui demais receitas, aqui nós temos o EAD, né? Aqui nós temos pós-graduação, aqui nós temos extensão. Então foi previsto 5.615.000 para o exercício. No segundo quadrimestre realizamos 4.049.000 e até o final do segundo quadrimestre 8.332.000. Já superamos, ou seja, 148% do realizado sob a meta. Aqui as transferências correntes, tá? São convênios, nesse caso aqui a FEHIDRO, que é um convênio com o governo estadual, 219.000 previstos, foi realizado 208.000 no exercício, 95% já realizado. Aqui nós temos as outras receitas correntes, indenizações, restituições, sucumbências, juros, multas e correções, né? Nós temos previsto para o exercício 1.698.000, foi realizado no segundo quadrimestre 1.004.000 e até o final do segundo quadrimestre foi realizado 1.841.000, já também superando em 8%, ou seja, foi realizado 108% da meta até o final de agosto. E a receita de capital, 17.451.000 com alienação de bens, foi realizado no exercício até o final de agosto, 7.454.000. Totalizando o total da receita, né? Já foi apresentado nos demais slides, 170.536.000. No segundo quadrimestre, 54.301.000 e no exercício até o final de agosto, 111.802.000. Aqui só uma ilustração gráfica de tudo que foi apresentado. Nós temos uma informação aqui interessante, que é a receita de serviço, representa 89,03% do total arrecadado, né? Receita de capital, 6,67% do total arrecadado. Receita patrimonial, né? Aluguéis, aplicações financeiras e participação, 2,47% do total arrecadado. Outras receitas correntes, 1,65% do total arrecadado e transferências correntes, 0,19% do total arrecadado. Tá? Esses percentuais é sobre o total da receita realizada. Aqui também nós temos uma ilustração gráfica, comparando o segundo quadrimestre do exercício anterior com o segundo quadrimestre
deste exercício, só para a gente ter uma noção da evolução do que aconteceu no exercício anterior e o que está acontecendo nesse exercício. Então, comparando o segundo quadrimestre do ano passado com o segundo quadrimestre desse ano em curso. Tá? Nós temos uma diferença aqui, nós tínhamos realizado lá 50%. Aqui nós já temos realizado 65,56%. Uma arrecadação, comparando em percentual, bem além, né? Falando em realização das metas. Então, agora nós temos aqui as despesas, tá? Foi apresentado o total lá, aqui nós temos já mais detalhada, né? Nós temos aqui a despesa com pessoal e encargo, aqui eu vou o mais relevante, tá? Os senhores têm em mãos, né? Aqui nós temos os vencimentos e vantagens, 73.974.000 fixado para o exercício 2021, no segundo quadrimestre 21.899.000 e realizado até o final do segundo quadrimestre 43.427.000, representando 58,71 pontos percentuais, né, do realizado sobre o previsto. Aqui nós temos as obrigações patronais, que são os encargos sociais, né? Grande parte disso aqui, eu diria que quase que absoluto, é do IPMT, né? Do Previdência Geral é muito pouco. Nós temos previsto para a LOA 2021 18.323.000, realizado no segundo quadrimestre 4.716.000 e realizado no exercício 9.623.000, representando 52,52% do total realizado sobre a meta fixada. Totalização, né, dos encargos, pessoal encargo social, 94.304.000 que foi fixado para o exercício 2021, foi realizado no segundo quadrimestre 27 milhões e 23.000 e até o final do segundo quadrimestre foi realizado 53.917.000, o que representa 57,17 pontos percentuais. Né? A título de comentário, a gente fala dos 66, mas pessoal, ele tem uma particularidade, no final do ano tem 13º, essas coisas, então eu diria que em termos de controle financeiro, ele está ali exatamente como foi previsto. Aqui nós temos outras despesas correntes, que seria o expediente da universidade, né? O seu operacional, diárias, pessoa física, né? 112.000 previsto para a diária 2021, foi realizado 4.000 no segundo quadrimestre e no exercício 11.000, ou seja, 10% só de diária. Né? Uma coisa que não é recomendada no setor público, né? Aqui nós temos auxílio financeiro, bolsa, né, a estudante, previsto para o exercício 10.727.000, foi realizado no segundo quadrimestre 2.349.000 e no exercício até o final do segundo quadrimestre 4.884.000, representando 45,53 pontos percentuais. Aqui na bolsa de estudos, só a título de comentário, tem uma diferença entre o que é liberado para o aluno e o que é aproveitado. Tá? Tem algumas bolsas que dependem de adimplência. Então, a gente tem lá empenhado, mas como o aluno... Só um minutinho, interromper o senhor um pouquinho. Sim. O senhor tem 27 slides, o senhor está no 12º. E eu já lhe dei 22 minutos. Eu precisava que o senhor resumisse para a gente poder cumprir com o tempo. O senhor consegue? Dar uma resumida geral aí, até porque os vereadores eles estão, né, com todos os números para poder fiscalizar todos esses valores. Senão nós vamos prejudicar depois o questionamento dos vereadores e munícipes. Por favor. Eu pensei que era até ao meio-dia, perdão. Na realidade eu não pretendia apresentar todo, não. A partir da reitoria ali, seria o detalhado
né, por O. Aí, tá. Mas aqui, seria até... Tá. Bom, vamos resumir aqui. Já mais uns 2 slides e a gente encerra. Então, bolsa de estudo, como eu comentei, né? Aparece ali 45% da impressão que a universidade não está acompanhando essa bolsa, né? Mas acontece esses fatos, né? Muitas vezes o aluno tem a bolsa, mas ele não aproveita, porque uma das condições é a adimplência. Então, essa bolsa acaba não sendo empenhada, mas não é liquidada. Bom, aqui material de consumo, 3.638.000 fixado para o exercício, foi gasto, né? Foi realizado 864.000 no segundo quadrimestre e 1.112.000 no exercício até o final de agosto, representando 31% do realizado sobre o previsto. Aqui outras despesas com pessoal, 2.300.000, isso aqui é um contrato de higiene e limpeza, né? Foi previsto 2.300.000 para o exercício, foi realizado no segundo quadrimestre 1.132.000 e no exercício 1.319.000, também 57% do realizado sobre o previsto. Outros serviços terceiros, a pessoa jurídica, né? São as empresas fornecedoras de serviço para a universidade. Foi fixado em 19.568.000. Segundo quadrimestre foi realizado 4.540.000 e no final do segundo quadrimestre, ou seja, no exercício, foi realizado 7.108.000, 36,33 pontos percentuais realizados sobre o previsto. Professor, o senhor tem mais 1 minuto, tá? Para concluir. Tá, joia, obrigado. Aqui no aporte ao IPMT foi previsto 4.974.000 e realizado no exercício 1.243.000 e no exercício acumulado 3.316.000, totalizando de outras despesas correntes 46.449.000, realizado no segundo quadrimestre 11.978 e no exercício 20.917.000. Só finalizando aqui o último slide, nós temos aqui, eu quero destacar a questão dos investimentos. Nós temos aqui previsto 17.451.000, que seria a receita de capital, foi realizado 240.000 no segundo quadrimestre, e até o final 249.000, representando 1%. Mas eu já tive a iniciativa de verificar o que realmente está acontecendo, né, sobre isso. Eu tenho aqui em mãos uma lista do que foi realizado do dia 2/9 a 22/9. Eu tenho uma lista aqui de 1.182.000 e eu tenho outra lista de 3.455.000 em fase de licitação. Nós temos aqui, inclusive, de material, equipamento de informática, já temos uma sessão marcada para o dia 30/9 de 1.885.000. Então, se eu somar essas duas listas que eu tenho aqui, aquele 249.000 lá vira quase 5 milhões. Tá? Então, só a título de esclarecimento dos investimentos. Professor, posso acrescentar 2 minutos para o senhor concluir a FUNAC? Que o senhor não conseguiu entrar na FUNAC? 1 minuto. FUNAC. 1 minuto? Então, perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Mas deixa eu começar. Não para o cronômetro, deixa eu começar. Tá. Bom, a FUNAC, né, que é a Fundação Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, né, sob o comando do professor Lizardo, do professor Paulo. Na realidade, os números dela se resumem em um único slide, tá? Que até o mês de maio deste exercício ela estava paralisada, né? Ela não estava sem atividades. Ela assumiu a parte de oficineiro de ensino integral da prefeitura.
Então, a receita total, 18.802.000. No segundo quadrimestre foi realizado 6.019.000 e o acumulado é o mesmo, 32%, né, do realizado. A receita primária, 18.797.000, que a diferença é 5.000 de receita patrimonial e 16.000 que a universidade deve transferir para a fundação, totalizando esse 21.000 aqui. A despesa total, 18.818.000, foi realizada no segundo quadrimestre, 510.000, e no exercício, 515.000. Aqui a gente já pode observar que no primeiro quadrimestre foi realizado apenas R$5.000, tá? Então, o resultado primário, 21.000 negativo. No segundo quadrimestre, resultou em 5.508.000 e no exercício, 5.508.000 também, né? Que é o mesmo. Esses seriam os números da FUNAC. E só para complementar, ela já está em plena atividade, ela já está com em torno de 600 funcionários já trabalhando na educação, entre o administrativo, professores, oficineiros, né? Pessoal de transporte, já estão em plena atividade. Em breve deve ter um concurso para esse pessoal, porque foi admitido em caráter excepcional. Então, o professor Paulo está providenciando aí o concurso para que efetive todo esse pessoal. Obrigado. Obrigada, professor. O senhor me perdoa o tempo, tá? Que aqui a gente tem que controlar o tempo, senão vamos ficar realmente aqui até meio-dia só com o senhor. Vamos lá. Eu queria registrar a presença do vereador Serginho. Registrar também a presença do professor mestre Ivair Alves dos Santos, que no dia 1º de outubro assume como diretor-presidente da FUST. Seja bem-vindo, professor. E também registrar a presença da Gabriela Migoto, que é assessora parlamentar da vereadora Thalita, cadeirante. Me desculpa a demora, viu? Está registrado, me perdoe. O senhor pode vir, professor? Próxima apresentação agora é a professora Vilma da Silva Santos, representando a FUNCABS. Bom dia a todos. Bom, a professora Maria Ângela, que é a nossa diretora-presidente, eu assumi agora, a partir do dia 13, com o afastamento da professora Marlene, a aposentadoria da professora Marlene, que era a antiga diretora administrativa. Então, qual é o objetivo da FUNCABS, né? Primeiramente, ela tem que proporcionar uma assistência, né, ao beneficiente, prioritariamente aos servidores ativos e também inativos da Unital, de acordo com os recursos e também disponibilidades orçamentárias. Administrar programas de educação mediante convênios com a administração pública. Nós assumimos um agora, né, com a prefeitura. Metas. As nossas metas, né, previstas para 2021, como receita total, é de 8.917.000, o que foi realizado até o momento 7.382.000, e aí no acumulado seria 9.600.000. Isso, né, corresponde a um total de 107,66%. As receitas não financeiras, 8.900.000, o realizado 7.300.000, e o acumulado 9.500.000, o que corresponde a 107,26%. Aí nós temos as nossas despesas, que depois ambas, né, estão classificadas, né, posteriormente vocês poderão analisar, de 15 milhões, o que foi realizado até agora, 6.800.000, e no acumulado exercício nós estamos com 10 milhões. E o resultado primário apresenta negativo, porque a gente já não completou ainda as demais funções previstas. Então, aqui está a nossa receita, né? Então, a nossa previsão era de 8.917.000 e a receita realizada foi de 9.600.000. Por que esse aumento? Esse aumento
foi referente ao convênio, né, com a Prefeitura, a Secretaria de Educação. As transferências voluntárias, isso corresponde ao que a Unital repassa, está no valor de 6.220, e a voluntária realizada 3.959. E esses valores correspondem ao quê? Nós temos, né, 3.959, que é a voluntária da Unital, que corresponde à assistência à saúde, o plano odontológico, o convênio com a Sul América, o seguro de vida e também o auxílio funeral, além do convênio, né, com a educação que nós temos. Então, a receita patrimonial, nós temos aplicação financeira, né, de 3 milhões, nós temos aluguéis e algumas aplicações, né, na instituição financeira, aplicação do convênio, 29 milhões, ao nosso aluguel e ainda juros, né, juros e multas, né, que nós recebemos. Aí a nossa dotação, a nossa despesa, na verdade, está em 15.137.000. E o que foi realizado, né, no segundo quadrimestre é de 10.818.000. E o que vem a ser essas despesas? Nós temos, né, com pessoal, isso relacionado só a FUNCABS, no caso, 121.000 de despesa pessoal. E aí depois nós temos sentenças, né, duas dívidas que nós temos com a Caixa Econômica, que foi parcelada, e aí nós temos os juros de 85.000. Aqui estão as nossas despesas, né? Nós temos o plano de saúde, o odontológico, o Sul América Saúde. Os aposentados, né? Nós temos na média de 4 aposentados ainda. Auxílio funeral, seguro de vida, a alimentação educacional, que são as creches, nós temos alunos ainda na creche. O auxílio transporte, despesas, né, com o administrativo e o nosso convênio com a Prefeitura, que teve uma despesa, né, de 1.800.000. Aqui estão, né, os principais atendimentos, né, que a FUNCABS faz. Então, com o Fundo de Assistência à Saúde, 1.938, o funeral 1.278, os funcionários, né, da Prefeitura, 523 do convênio, a alimentação 458, que são os vales. Nós temos com o Vale Transporte 316, o convênio odontológico são 270, seguros 100, a Sul América são 21 funcionários que têm o convênio, o auxílio educação são 12 crianças, aposentados, né, que é aquela despesa que nós estamos pagando, são 4 ainda aposentados que ainda estão vivos, e funcionários da FUNCABS são 2. E assim eu encerro a apresentação da FUNCABS. Muito obrigada. Obrigado, professora. O próximo a falar é o professor Eduardo Enari, pela FAPET. Bom dia a todos, vereador que preside a sessão, bom dia aos vereadores presentes, assessores dos vereadores, né, pessoas da comunidade estão aqui participando, representantes das instituições públicas. Então, neste momento, dou início à apresentação do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Então, em linhas gerais, esse quadro apresenta o previsto na primeira coluna, a previsão para o ano todo, de 2021, da ordem de 1.731.000 de receita e 1.741.000 de despesa total prevista, fixada. A realização no segundo quadrimestre encontra-se na segunda coluna, onde a Fundação obteve receita da ordem de 271.617, totalizando no exercício R$ 579.133, que dá um percentual de 33% da receita total prevista. A receita primária de 268.000, realizado no exercício 575.897, totalizando 33,61% do previsto para o ano todo.
Em relação às despesas, a fixação de 1.741.000, realizado no segundo quadrimestre, 173.452, totalizado no exercício de 2021, R$ 452.936, que dá um percentual de 26,02%. Diante da receita e da despesa, né, nós temos, então, a previsão do resultado primário de R$ 27.450 negativo, na previsão para 2021. Porém, no segundo quadrimestre, realizamos, né, resultado primário, que é a diferença entre as despesas e as receitas, da ordem de 95.394, fechamos positivo. E no exercício já temos um saldo positivo de R$ 122.961,56, que dá um valor percentual de diferença em relação ao previsto da ordem de 447%. Tá? Então, nós estamos com as despesas controladas em relação às receitas. E aí, em termos gráficos, para se ter uma ideia dos percentuais, então, nessa figura apresenta, então, na primeira barra, em vermelho à esquerda, 1.731.000, que era o previsto. Nas barras em amarelo, o primeiro quadrimestre, 307.000 em receita. Na segunda barra em azul, 271. E a quarta barra à direita, então, é a somatória dos realizado neste ano, da ordem de 579.000. Tá? Isso aqui em relação ao previsto. Executado em relação ao previsto, que é a primeira barra. A receita arrecadada, nós temos 575.000 receita de serviços e receita patrimonial de 3.235. Essa receita patrimonial é devido aos rendimentos financeiros das aplicações, porque, sendo recursos públicos, eles precisam estar totalmente aplicados, não podem ficar, né, em descoberto. Isso é a questão da força legal, da exigência legal. Então, em termos de despesa, a previsão era de 1.741.000, foi executada no primeiro quadrimestre 279.483 e no segundo quadrimestre 173.452. Para se ter uma ideia de como que esses recursos foram empregados, nós temos, então, com projetos vinculados, né, a despesa da ordem de R$ 324.949, contratação de serviços para execução das atividades da Fundação, inclusive execução de convênios com a Prefeitura e a Universidade de Taubaté, da ordem de 102.558, representando 22%. Pesquisadores, a gente, neste instante, não temos nenhum projeto de pesquisa grande em execução. A maioria dos serviços que nós temos é questão dos convênios e atividades de prestação de serviço, por isso, apenas R$ 8.088 em termos de pesquisadores. Material de consumo, R$ 2.935, bolsa estágio, R$ 7.733, e despesas tributárias, da ordem de R$ 6.671. Então, essa aí é a distribuição das despesas da Fundação. E, em relação a alguns projetos que estão em andamento, a gente está fazendo aquisição de equipamentos com os recursos que tem nesses projetos, para que eles possam continuar sendo utilizados na prestação de serviços tecnológicos da Fundação. Então, o projeto FEHIDRO, tivemos um investimento, despesa da ordem de 247.000 neste ano. Na questão do projeto Roberto Marinho, nós estamos preparando um documentário para ser transmitido no canal Futura, a partir da TV Unital. Então, já realizamos despesa este ano da ordem de 34.000. Estamos modernizando alguns equipamentos de audiovisual para permitir que haja melhoria da qualidade e, com isso, aumentar a prestação de serviço para o canal Futura, que é bom porque divulga Taubaté, divulga a Universidade de Taubaté. E outros projetos aqui, esse projeto 300, Infinity, são projetos de estudo clínico. Esses nomes são dados porque, pela lei de confidencialidade, pelo acordo de confidencialidade com a empresa, eu não posso nem divulgar a empresa para a qual a gente faz esses estudos clínicos. E projeto MGDR é uma turma, terminou, mas tem alguns custos ainda, que é uma turma de mestrado em Imperatriz, lá no Maranhão. E projeto FEHIDRO Macro, é um outro projeto FEHIDRO também, que está em encerramento, da ordem de R$ 4.312 a despesa. Então, em linhas gerais, são essas as despesas e receitas do segundo quadrimestre deste ano. Tá? Obrigado pela oportunidade de apresentar. Obrigada, professor. Próxima apresentação, professora Ângela Petrini,
FUST. Gente, bom dia a todos. Só estou colocando aqui que eu estou representando a professora Marlene, que merecidamente se aposentou, né? Então, como ainda era da gestão dela, ela pediu para que eu apresentasse esse demonstrativo da avaliação aí dos cumprimentos das metas. O professor Ivair está aí, né? Da próxima, provavelmente são eles que vão estar apresentando. Então, bom dia a todos. Então, vou estar falando sobre a Fundação Universitária de Taubaté. O presidente, então, anteriormente, era a professora Marlene. Próximo. E vamos falar, então, sobre as nossas receitas. Então, receita total, né, prevista aí no nosso LOA de 2021, foi de 1 milhão... Nossa, eu estou meio cega. De 1.634.000, foi realizado no quadrimestre 230 mil, realizado no exercício total 557, perfazendo então 33,7% em relação ao previsto. Dentro das receitas não financeiras, 1.684.000 também, realizado no quadrimestre 230.666, no acumulado 557.120, perfazendo então 37,07. É importante a gente até estar colocando que a FUST hoje não tem nenhum tipo de atividade que tenha receita, né? Ela tinha os convênios até dezembro do ano passado, então agora basicamente ela está um pouco inativa em relação a algumas atividades que são pertinentes ao escopo dela, né? A despesa total, 1.634.000, também a realizada 250.305 e realizado no exercício 882, perfazendo então também 52,40%. E as despesas não financeiras, basicamente todos os mesmos valores, colocando então 52,40% também. Aqui o que é importante, a transferência voluntária, por isso que eu falei, a receita agora da FUST basicamente é a transferência voluntária da universidade, de 230.660, e as receitas financeiras mesmo não tem, porque terminou o convênio, então eles não têm mais essa receita financeira, né? A receita prevista, então, 561.480, e a receita total, 1.634.000. Então, isso aqui só para fazer um demonstrativo em gráfico, né? Então, nós temos aí a despesa com o pessoal. Isso aqui acho que é importante também esclarecer, que devido ao convênio ainda resta alguns funcionários que estão em auxílio-doença, maternidade, que ainda fica, por isso que essa despesa está alta aí, porque não é da sede, né? É desses compromissos que foram assumidos frente ao convênio. Então, a despesa com o pessoal, 596.000, perfazendo aí quase 67%. Despesa de serviços prestados, 37.391, 4%, basicamente. Despesas financeiras, 184.000, perfazendo também 20%. Despesa de materiais expediente, 3.710. E as despesas gerais, então, de 60.759. Dando, então, esse 6,88%.
Então, o total das despesas somada vai dar 882.689. Aqui é um gráfico só para fazer essa representatividade que nós já colocamos. E muito obrigada. Alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigada, professora. Nós vamos agora aos questionamentos dos vereadores presentes nesta casa. Eu vou começar comigo, que cheguei primeiro também, né? Agora está assim. Fui a primeira a chegar, em ordem de chegada. Eu vou imitar o pessoal aqui. Eu vou para os meus questionamentos. IPMT, minha primeira pergunta. Eu só queria pedir aos nobres amigos aqui, que vão responder os questionamentos dos vereadores, que sejam breves, porque o vereador ele vai ter 10 minutos no total. Então, se ele fizer a primeira pergunta e vocês demorarem muito, ele não consegue ir para a segunda pergunta. Então, a gente tem que fazer um bate-bola mesmo, bem resumidinho, para que dê tempo do vereador tirar toda a dúvida. Claro que a gente sabe que esse momento, são 25 para as 11, a gente ainda está dentro do prazo, é o momento de esclarecer realmente o que o vereador tem dúvida. E há exceções, tá? Então, se algum vereador precisar de um tempinho para esclarecer alguma coisa, a gente vai abrir, tá bom? Visto que nós estamos dentro do tempo. É importante que não fique dúvida para os vereadores. A nossa função é fiscalizar e a gente vai cumprir com excelência o nosso trabalho hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem rápida para o IPMT, a Nataline. Nataline, a gente sabe que existe uma dívida antiga da prefeitura com o IPMT. A casa, através até mesmo de uma grande briga do nosso líder, do prefeito, o vereador Macedo, a gente conseguiu fazer a votação da reforma, né? Da Previdência, sabendo o quanto seria necessário para que a gente não tenha somente aposentadoria por mais 2 anos, e teve que fazer essa reforma. E a gente sabe que tem aí 85 milhões de dívida ainda do Executivo para com o IPMT. Já tem uma conversa? O prefeito já procurou vocês para ter uma conversa? Já há aí um possível projeto para vir a essa casa de negociação dessa dívida para poder contribuir aí com o IPMT? Bom, vereadora, com relação à dívida, os 85 milhões é o valor atualizado já com a IPCA e juros. Ainda não tem o projeto de lei, né? Precisa que o Poder Executivo encaminhe o projeto de lei para vocês, nas regras da Secretaria de Previdência, para que seja aprovado aqui e a gente formalize o parcelamento lá com a Secretaria. Tenho certeza que o líder presente vai correr atrás disso para a gente. Obrigada. A Unital. Os alunos têm... Eu vou sair um pouquinho da exata... Eu vou entrar na dificuldade da população. Alunos que pagam, né, as suas parcelas para ter aula presencial estão tendo à distância. E eles vêm reclamando muito porque a vida está voltando ao normal. Está voltando a algumas outras faculdades, as escolas particulares já voltaram. E os alunos estão nos procurando, precisando da aula presencial, que é diferente, né? O aprendizado. Tem gente que tem muita dificuldade à distância. Já tem aí um projeto, já tem uma conversa da universidade para que as aulas possam voltar presencial. Eu sei que tem alguns cursos que já voltaram, principalmente as práticas, mas a gente fala no geral. E é essa a pergunta, a outra não vai dar tempo. Existe sim já. Aperta, tá ligado? Tá. Existe sim, né? A início seria a tal da aula híbrida, né? Onde teria alguns alunos uma parte presencial e outro à distância, mas assistindo aula simultaneamente, né, devido ao protocolo do Covid, né? A universidade vem investindo nisso, inclusive muito em tecnologia para oferecer esse tipo de aula. A questão totalmente presencial, eu acredito que seja uma questão de tempo, porque ainda existe o protocolo, né? Ainda existe a legislação, né, sanitária que a gente tem que cumprir. Mas, com certeza, isso é uma questão de tempo. Mas as aulas híbridas já estão acontecendo, né? Onde uma parte do aluno está em sala de aula presencial e a outra parte, e assim, revezando. Tá joia. Como eu estou dentro do tempo ainda, acho que eu consigo fazer a segunda pergunta para o senhor. A gente sabe que tem intenção da Universidade de Taubaté de vender alguns prédios da universidade. Já existe o senhor, principalmente que representa a parte financeira da universidade, já existe um projeto de investimento da universidade para que justifique a venda desses prédios? A venda de um prédio não é assim
rápido, né? Existe todo um processo legal e depois também a questão de negociação. Nós conseguimos realizar lá em Ubatuba um prédio em 8.600.000, já recebemos 7.500.000. E aí nós já temos, como eu já apresentei, eu tenho aqui uma lista de investimentos já em torno aí de praticamente 5 milhões, tá? Então a gente precisa concretizar isso, como 7.454.000, como eu apresentei, já é fato concreto, nós já temos sim, né, onde devemos investir isso. E torcendo para que não fique com o prédio lá da Marechal, né, fechado, que a gente consiga acertar a questão legal e consiga realizar essa alienação o mais breve possível. Obrigada, professor. A respeito da FUNAC e da FUNCABS, eu só quero tecer elogios, porque eu e o vereador Carbone, que não está presente nesse momento, mas está nessa casa, foi uma luta muito grande, foi uma briga muito grande aqui durante uma audiência pública, para que a gente conseguisse que esse convênio fosse realizado pela Universidade de Taubaté, porque seria por uma outra universidade de outra cidade. E nós brigamos demais nessa casa para que a gente conseguisse trazer para Taubaté e esse convênio acontecesse na cidade de Taubaté e a gente conseguisse abrir esse número de vagas de emprego num momento tão difícil que o Brasil está vivendo. E em especial a cidade de Taubaté. Então eu quero parabenizar pelo trabalho, pela luta. A gente sabe que no começo sempre tem os ajustes, que é natural acontecer. Eu estou falando com o professor Isnar nesse momento, eu já havia solicitado a ele que o portal de transparência funcionasse para que todos os vereadores e munícipes tivessem acesso aos cargos, a salários, e o Isnar acabou já de me confirmar que realmente isso já está acontecendo, já está sendo montado todo o portal de transparência, já que vai estar disponível a todos os vereadores e munícipes da cidade de Taubaté. Quero deixar aqui meus parabéns, isso é muito importante, né? A transparência. E é isso, parabenizar mesmo pela FUNAC, a FUNCABS. Eu estive com a professora Ângela, fui conhecer todo o sistema da FUNCABS, eu estive com o professor Isnar conhecendo todo o sistema da FUNAC e vi que realmente é um grande projeto que tem tudo para dar certo e já começou a dar certo. E tenho certeza que vai até o final dando certo e somando não só para os alunos, para as escolas que estão voltando, período integral novamente, as mães desesperadas, né, para colocar seus filhos na escola, as crianças perdendo o ano letivo. Então eu acho que esse convênio só veio para somar. E eu me sinto muito feliz por ter contribuído e colaborado. É só uma colocação. Próxima vereadora a fazer seus questionamentos. Desculpa, não fiz pergunta para a FUNAC, só elogiei. É a vereadora Elisa. Bom dia. Eu ainda acho que olhar orçamento é bem difícil, né? Eu sou da área de humanas, eu gosto muito de números, mas olha, é desafiador, como eu sempre falo. Mas eu queria primeiro perguntar para o IPMT, por favor. Achei muito didática a apresentação, colorida, bem, dá para a gente entender bem aonde está sendo, né? Da onde vem a receita, onde está sendo gasto. Eu queria só entender um pouquinho melhor em relação à receita patrimonial, tá tranquilo? Receita de contribuição. Os aportes financeiros, eu queria entender, assim, o que é isso? Traduzindo para uma forma mais evidente do que o que são os aportes financeiros. Os outros itens eu já deu para entender bem, mas o aporte financeiro eu queria entender melhor o que é. Bom, vereador, os aportes financeiros, eles são relacionados aqui ao estudo atuarial. Então, o atuário faz o nosso estudo todo ano e aí nós temos déficit atuarial, né? Então, para amortizar esse déficit, existem algumas opções. Alíquota suplementar, que isso já aconteceu no passado, a gente tinha um chamado fundo de previdência até do finalzinho de 14, era uma alíquota suplementar, dava 3,3% a mais. E tem a opção de aportes para amortização do déficit atuarial, que é o caso atual, previsto na Lei 447. Então, esses aportes são relacionados ao atuarial, que precisam ser guardados, né, como reserva. Inclusive, eles não podem ser gastos por 5 anos. Então, a gente recebe todo mês os aportes que estão previstos na Lei 447 e a gente precisa guardar eles, separar num fundo de investimento ali, que a gente não mexe por 5 anos, conforme as regras da Secretaria de Previdência.
Ótimo. Recebe da onde? Isso que eu queria entender. De cada uma das entidades. Então, o IPMT tem déficit, e aí a prefeitura tem um valor de aporte, a Câmara tem um, o IPMT tem um e a Unital também. Aí na própria lei, vereadora, se a senhora acessar a 447 de 2019, lá tem por ano quanto cada entidade tem que repassar. Tá joia? Muito obrigada. Em relação à Unital, a gente viu na Receita... Na Receita, né, a fonte 6 e os valores mobiliários também, que foram os que tiveram um aumento bem significativo, né? Aí eu queria entender, foi previsto, teve uma previsão menor e aí teve um realizado bem maior. Eu queria entender um pouquinho o que aconteceu de diferente nesse meio tempo aí. Fonte 6... são as transferências aos convênios. Tá? Então, foi 220 mil previsto. Tá? Isso tem origem nos convênios que a universidade firma, tá? Normalmente com o setor público, né? Seja a prefeitura municipal, governo estadual, governo federal. Tá? Então, naquele momento da LOA, a gente vê o que a gente tem de expectativa, porque isso faz parte na pró-reitoria de extensão, então ela tem como atividade procurar isso, buscar isso. Tá? Então, quando a gente faz a LOA, a gente vê o que tem em andamento, certo? A gente não pode colocar, como é o caso da FUST, da FUNAC, da FUNCABS, 30 milhões, 20 milhões, que a gente não tem essa expectativa. Então, a gente tem que ver o que a gente tem em concreto na mão. Tá? E receita, como a gente faz? A gente deve ser prudente, para baixo. Já a despesa é o contrário, né? A receita, se colocar pouco e vir muito, ótimo, né? Já a despesa seria irresponsabilidade. Então, a despesa a gente tem que colocar o máximo para gastar menos. Né? Então, o que a gente tinha na mão na época, em andamento, a expectativa, né? A gente estimou isso. E tomara que a gente chegue no final desse exercício com 3 vezes isso. Ótimo. Em relação... então, entendi. A Receita 6 foram os convênios. Em relação aos valores imobiliários, que também teve um aumento significativo, é essa questão dos imóveis que foram vendidos, não? Não. Isso são aluguéis. Né? Os aluguéis a gente tem uma boa expectativa. Né? Vamos dizer assim, que já tem os contratos. Né? Mas... o aluguel normalmente é IGPM. IGPM nós vimos aí um estouro aí de 30%, essa coisa toda. E também nós tínhamos alguns aluguéis inadimplentes, que a gente busca receber também. Tá? Então, nesse momento, a gente conseguiu realizar. Ótimo. E só em relação à questão da venda dos imóveis, né, ou da alienação, existe algum planejamento já para o investimento, de quais serão os investimentos caso seja também alienado da Marechal? Olha, neste momento, exatamente não. Porque, na realidade, esse imóvel já faz praticamente 2 anos que está indo à venda. Né? E também a gente pensa, olha, vamos vender por 12 milhões de reais. Né? Hoje, pensar em 12 milhões de reais em dinheiro não é fácil, com pandemia, com expectativa aí de problemas econômicos, essas coisas. Então, a gente, claro, que para planejar um investimento, aí nós temos um campo vasto aí para investir, né? De novos cursos, de melhorar até edificações, né? E laboratórios, novos cursos, né? Mas como isso é uma questão que a gente deve pensar a médio prazo, né? Eu não diria que tenha assim definido, mas sim, expectativa sim. Né? Imagina se a gente parecer aí 12 milhões, de conseguir realizar 12 milhões lá na Marechal, seria ótimo, dá para a gente expandir, né? Melhorar as salas de aulas, as coisas, inclusive... Como eu disse, nós estamos investindo muito aqui nesses 7 milhões em tecnologia, em laboratórios,
que é necessário. Hoje, tecnologia é tudo. Não é só uma plataforma que eu estava vendo aqui, é 1.025.000, né, para aplicação dos cursos híbridos e online. Ótimo, obrigada. Eu quero só aproveitar que eu ainda tenho uns minutinhos, voltar na Nathalie, para ver se eu entendi. Então, além do patronal, que já é um valor que as instituições têm que mandar para o IPMT, ainda tem essa questão do aporte financeiro. Isso. É isso, né? Mesmo, porque isso aí mesmo. acho que é importante também, a gente ainda falava, quem paga, né? O cidadão. Porque, de certa forma, é o cidadão, né? No sentido se a Câmara está enviando além do que já tem no patronal, é mais o aporte, a Prefeitura está enviando além do patronal, mais o aporte, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá bem, muito obrigada. Obrigada, vereadora Elisa. Próximo vereador Douglas Carboni não está no momento. Vereador Macedo. Bom dia a todos, bom dia, senhora Vivi, presidente aí da sessão, aqui em cumprimento toda a mesa, nobres colegas. Eu queria agradecer a presença de todos, parabenizar pela explanação sucinta, né, professor? Era até meio-dia. E dizer que a gente está tomando pé dessas situações em todas as audiências públicas, fazendo o nosso dever de casa. É muito importante que esse material venha realmente com prazo para que a gente estude e venha mais preparado para as audiências, né? Chegou ontem, no final do dia, para a gente estava em sessão, mas a explanação de vocês foi bem clara. A gente sabe das dificuldades, principalmente aí do IPMT, que nós temos uma preocupação muito grande com os servidores. A Nataline já colocou que nós fizemos o dever de casa aqui, agora temos aí 85 milhões para recolocar no caixa, através de um parcelamento que deverá ser aprovado por essa casa. A gente já está tratando desse assunto. Houve uma lei federal que foi aprovada recentemente para que aumentássemos o número de parcelas. Em 60 parcelas, 85 milhões, não tem caixa que resista a um aporte desse, indo de encontro ao que ocorreu no mundo nos últimos 2 anos. Nós estamos passando por uma pandemia, a arrecadação caiu e, obviamente, que o caixa do Executivo não faria frente a essa despesa extra. Então, pode ter certeza que esta casa vai tramitar o mais rápido possível essa autorização para que haja o parcelamento no maior limite possível, para que isso seja mais um socorro. A nossa parte nós estamos fazendo, Nataline, e nós vamos cobrar de vocês lá que façam as suas, né? Porque todos os servidores estão nos cobrando, porque nós mexemos no bolso do trabalhador e nós estamos do lado deles. Então, eu acredito que os meus colegas compartilhem dessa opinião e é importantíssimo. Parabéns, professor, aí pela explanação. O respeito ao dinheiro público, a probidade administrativa. Quando o senhor diz que é uma expectativa, houve uma realização a maior e realmente é um planejamento estratégico em questões de investimento. Nós estamos aqui com um projeto para alienação de mais imóveis da Unital e o que a gente quer é isso. A gente quer saber aonde vai esse recurso. A gente quer transparência no investimento, porque esse dinheiro auferido com a venda de ativos tem que ser reinvestido para aumentar o capital, para aumentar o patrimônio da Unital, mesmo que seja através de um investimento em tecnologia. A gente quer o nome da universidade, o nome da cidade elevado ao extremo. Então, parabéns aí pela consciência e no que depender da gente, tenham essa proximidade, não esperem só as audiências públicas para procurarem os vereadores, para conversarem com os vereadores, para que a gente faça essa interface de maneira mais rotineira, porque às vezes a gente fica distante, a atividade, quando alguém fala, né, não, você é só pai, ou você é só mãe, você é só vereador, é que é muita coisa, é muita cobrança e às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa. Quando for algo como a Nataline faz, né, Nataline,
mande um WhatsApp, liga, cobre, aquilo que for do interesse de vocês. E quando eu falo de vocês, obviamente, da instituição, cobrem dos vereadores para que eles sejam proativos. E pode ter certeza que sempre que há uma cobrança, a gente se mobiliza e faz aquilo que é preciso. Ah, mas por que não fez antes? É porque tem muita coisa e às vezes acaba passando desapercebido. Vamos fazer isso de maneira mais rotineira, não simplesmente uma vez por ano aí. Vamos estreitar isso aí. No mais, a vereadora Elisa já fez a pergunta, que era a questão do reinvestimento aí no caso de eventual autorização. É só agradecer vocês aí pela participação e me colocar à disposição. Pois não, professor. Eu queria agradecer as palavras, né, do Marcelo, e registrar, né, inclusive, a questão de fiscalização, que o resultado, né, as verbas arrecadadas com alienação de imóveis, por questão legal, ela tem que ser investidos, né, em expansão, em bens de longa duração, tá? Então, só para registrar isso, em termos também de acompanhamento, a universidade com certeza vai investir dessa forma, até por questão legal. E, claro, a universidade, ela vive de vendas de serviços, prestação de serviço, então ela tem que buscar, se um mercado, ela tem que pensar que ela tem concorrente e ela tem que pensar em expandir e melhorar, né? Até mesmo por uma questão de sobrevivência. E por uma questão legal, esse valor só pode ser gasto a título de investimento. E só complementando, né? Seria um sonho nós termos aí um campus integrado, porque é claro que houve um crescimento da cidade. Hoje, a maioria dos prédios da universidade estão encravados na cidade, com um valor muito patrimonial muito grande, obrigado, vereador, e poderiam estar fazendo a mesma função num local adequado ao estudo e não à especulação imobiliária, que é o que a gente não deseja. Então, eu acho que a universidade está no caminho certo, a gente tem que preservar e aumentar o patrimônio, sim, mas de maneira racional. A vereadora Elisa queria fazer uma colocação, ela quase não fala, eu agradeço. Rapidinho, obrigada, Macedo. Eu queria só, em relação a essa questão do investimento, que eu perguntei sobre o de agora, que inclusive era uma questão que a gente estava conversando aqui, mas em relação ao outro, que tem já 2 listas, né, de investimentos, esses investimentos que já estão listados poderiam ser compartilhados? Você disse oferecer quais são os investimentos? Sim, com certeza, é público, eu tenho aqui, inclusive. Posso até te deixar. Tá bem, muito obrigada. Obrigada, vereadora Elisa. Obrigada, vereador Macedo. Próximo vereador com seus questionamentos, vereador Alberto Barreto. Bom dia a todos. Estamos aqui nessa audiência. Eu vou iniciar aqui com o IPMT, né? A gente viu ali na segunda página, na apresentação, que nós temos ali o realizado no exercício, né? Está ali de receita total 96 milhões, despesa total 122 milhões, tem uma diferença aí mais ou menos de 26 milhões, é isso que é o deficitário do quadrimestre do IPMT, é isso? Essa diferença é o deficitário e que a gente retira dos investimentos para poder cobrir, né, o pagamento dos beneficiários. Então, esse valor foi o que foi consumido já exatamente por causa do déficit do IPMT só nesse quadrimestre, nesses 2 quadrimestres, não é isso? Isso. Entrando na questão que o vereador Macedo também estava falando aqui, na questão do parcelamento, né, da dívida da prefeitura, até eu estava conversando com o vereador Macedo, e parece que foi aprovado em Brasília já um número maior de parcelas, né? Mas estava levantando mais ou menos, se fôssemos dividir em 60 parcelas, seria aí 1.400.000 por mês, né? Se fosse dividido em 120 vezes, seria 708 mil por mês. E se fosse 240 vezes, seria 354 mil por mês. Eu acredito que esses valores não seriam necessários, né, para que o IPMT pudesse ter mais saúde financeira, né? Então, a gente entende que existe o máximo, mas a gente tem que ficar dentro daquilo que seja mais coerente, né, vereador? A questão de que talvez a gente parcelar no máximo que a lei permite não seja ideal,
para o IPMT cobrir o seu rombo, né? Então, acho que a gente teria que ter essa coerência também quando nós, vereadores, fomos aqui, né, discutir essa questão do parcelamento, entender que existe o máximo, mas a gente tem que entender o que é ideal para o IPMT. A questão da Unital, a gente estava conversando bastante aqui, eu, o vereador Elisa, o vereador Macedo, quando estava tendo a apresentação, a gente viu ali que, até a vereadora questionou, né, da receita número 6 ali, uma coisa que é o que era previsto e o que arrecadou. Então, a gente conseguiu ver que muitos valores, né, valores imobiliários, ficaram acima daquilo que era previsto. E quando a gente vai lá na despesa, a gente vê também que algumas despesas previstas, elas não se concretizaram. Então, o que dá para a gente entender é o quê? Que arrecadou mais do que estava previsto e gastou-se menos do que se previa também. Então, eu gostaria de saber se está tendo essa saúde financeira na Unital, né? Se esses recursos que foram economizados, na onde serão investidos depois, tá? Bom, eu tenho algumas dezenas, né, de praia nessa área, né? Comecei em banco aos 14 anos de idade e sempre nesta área, na Pró-Reitoria de Finanças da Unital, eu já estou há quase 3 dezenas e lecionando e tal. Bom, o que prega é a questão da eficiência, da eficácia, né, na gestão financeira, a questão da prudência. Você estima receita para baixo. Quanto mais, ótimo, parabéns. Porque você coloca, você vai ter 200 milhões de receita, você faz 180, e esses 20 que faltou, porque faltou. Se você faz 180 e arrecada 200, parabéns, esse é o objetivo, né? Ou seja, a gente não pode pensar que pode faltar dinheiro, em hipótese alguma, né? No mesmo caso, é a despesa, só que no sentido inverso. Você tem que planejar o máximo que você pode gastar e procurar gastar menos, né? Porque se a gente gasta o que foi planejado, a lei orçamentária fala que tem que ser equilibrada. Então, tudo que eu arrecadar, eu gasto. Mas a gente sabe que tem um fluxo de caixa, ele, né, para não dizer que é volátil, né? Ele não é constante, né? Volátil já seria mais agressivo, mas ele não é exato. Até mesmo a gente tem um encaixe entre data de recebimento, data de pagamento, enfim, né? Qualquer oscilação a gente pode ficar sem liquidez, sem condições de pagar. Então, a boa gestão prega, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que você tem que ter um meio ali, vamos dizer assim, a gente fala tecnicamente, né? Qual é a necessidade de capital de giro? Isso existe matematicamente, existe ferramentas de cálculo, tudo. Então, quer dizer, uma instituição de 200 milhões, né, de orçamento ano, quanto que ela precisa ter para não correr o risco nessas oscilações? Então, esse superávit, né, é exatamente para a gente ter essa garantia. Há tão pouco tempo atrás, né, não sei se alguém sabe, o vereador Serginho, sempre uso, o Serginho, que está aqui há um bom tempo, né, já eu acredito que mais de dezenas de anos aqui também, né, tem 2 dezenas, então, nós estamos juntos aqui, né, desde o começo da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, e a gente viu há pouco tempo atrás, a universidade estava com um problema financeiro. Por quê? Porque o governo federal não repassou o FIES, não estava repassando o FIES. Então, se ele não tiver essa precaução, né, de ter esse superávit, e aí a gente vai ter problemas. Já pensou, um dado momento, não tem dinheiro para a folha de pagamento, porque o governo federal atrasou... Professor, eu acho que o senhor foi respondido, só para mim não perder meu tempo, eu preciso fazer outras perguntas também. A questão da FUNAC, eu achei que foi muito pouco detalhado a apresentação, uma única folha, que a gente precisa um pouco mais de transparência aqui, né? A Natalina trouxe já o dela aqui mais detalhado com as despesas. Obrigado pela essa apresentação das despesas, exatamente o que foi. Então, a gente gostaria que a FUNAC no próximo fizesse mais detalhado para a gente, né? Depois nós temos também aqui a questão da FUNCABS.
é o seguinte, a apresentação, eu senti o seguinte, a gente tem a função principal da FUNCAPES, né, que é prestar serviço, assistência aos funcionários da Unital. E tem a gestão do contrato. A gente gostaria que fosse uma apresentação separada, uma só da função específica, que é da Fundação, né, e uma outra apresentação dos convênios que tem com a Prefeitura. Então, para a gente entender melhor as duas funções separadamente, não tudo englobado, tá? A mesma coisa, nós temos ali da FAPET, que a principal função dela é pesquisa. E o que a gente viu não foi pesquisa, muito pouco questão de pesquisa, né? A maior parte do recurso, muitas vezes o que me parece é que essas fundações que têm uma finalidade, ela está sendo usada só para outras finalidades, que é a gestão desses contratos com a prefeitura, né? Desses professores, tudo mais, importantes, certo? Não estou dizendo que não são. Só que a função principal da fundação não está sendo exercida. É essa que me pareceu aqui nas apresentações, tá bom? Então, são essas considerações às fundações. Vereador, sobre o comentário sobre a questão, a pesquisa é um dos braços. Nós temos a pesquisa, tecnologia, inovação, e se olhar no estatuto, a gente tem disseminação de conhecimento, realização, serviços tecnológicos. A questão do pesquisador, ele é contratado quando existe uma necessidade de... como o próprio nome fala, é uma área que a gente está precisando de um estudo embasado, onde ele precisa dar um parecer, ele precisa dar um resultado, um relatório técnico, alguma coisa que não é comum. Quando a gente fala em termos de serviços tecnológicos, a gente tem realizado, sim, a parte das nossas receitas, é questão de laudos que a gente faz para validação de tecnologias, para que elas, a partir desse laudo, as instituições possam comprovar, né, quem nos procura como prestadora de serviço tecnológico, comprovar se o equipamento que ele atende a certos requisitos, sejam eles legais ou quais forem na questão do equipamento. E também, a gente também tem atividades onde, por exemplo, com questão do FEIDRO, tudo, são serviços, por exemplo, de identificação, de levantamento de dados, em que a gente não classifica, às vezes, como pesquisador, nós classificamos como pessoas que são trabalhos técnicos, mas que não deixa de ser uma pesquisa, porque a finalização do resultado dele é também o quê? É a apresentação de um estudo ao final. Então, a questão do pesquisador ali foi diferenciada, por quê? Porque era um item, era uma situação específica, onde tinha um conhecimento que precisaria ser adquirido e que naquele momento precisamos fazer uma contratação específica, porque era algo que não estava no rol das nossas atuações, tá? Por isso que a gente fez questão de colocar separado. E com relação aos convênios, então, por exemplo, quando fala na questão dos convênios que a FAPET tenha adquirido, seja ele no HIT, que é o Hub de Inovação Tecnológica, onde a gente está fomentando empreendedorismo ligado a empresas que têm um diferencial de inovação, e também tem a questão da construção de novos projetos. Isso é inovação. E no outro convênio, que é a ENCA, que é a Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, é disseminação do conhecimento. A gente teve que contratar pessoas muito específicas, porque um curso técnico, inclusive, é um elogio que nós temos que levar ao município. Eu tenho muita alegria de saber, muita felicidade de saber que nós temos uma escola do nível que é a ENCA, sediada em Taubaté, que forma profissionais que vão poder atender a indústria aeronáutica na área de mecânica, e esse tipo de serviço é a disseminação do conhecimento. Então, quando se fala pesquisa, tecnologia e inovação, existem certos desdobramentos que não pode ficar restrito a uma área, caso contrário, a gente acaba encontrando, eu estou fazendo essa defesa por quê? Porque a gente é bem ampla, tá? É bem ampla a atuação da Fundação. Mas eu agradeço o seu... Obrigada, professor. Obrigada, vereador Alberto Barreto. Próximo vereador Serginho. Quero registrar antes a presença da vereadora Thalita e o vereador Dentinho. Oi. Só questão, eu gostaria que trouxesse esses detalhes que o senhor trouxe na apresentação para a gente, para que a gente soubesse exatamente quais são os resultados desses investimentos, né? Tá certo. Obrigada, vereador. Vereador Serginho. Vereadora Vivi, presidente desta audiência, né, de metas do segundo quadrimestre. Bom dia a todos, os componentes da mesa.
Parabéns a todos, né, pelas apresentações. Vimos aí que a lei de responsabilidade fiscal tem sido atendida a risco aí, porque é importante esse comprometimento, né, com receitas, com despesas, receitas estimadas, despesas fixadas. Nataline, preocupado mais uma vez aí com o Instituto de Previdência. Era para ter ali 66%, né, no segundo quadrimestre. Temos aí menos de 50%. Então, muito preocupante ver aí os resultados aí todos negativos. E a despesa quase lá nos 66%. Então, cuidado, né? Temos que tomar conta aí do nosso IPMT. É uma autarquia, né? É uma autarquia. Então, temos que ter todo um zelo aí para que a gente possa manter aí a aposentadoria dos nossos servidores públicos garantido aí no futuro. Bem lembrado aí pela vereadora Elisa quando fala da questão dos aportes, né? E falávamos na última sexta-feira, quando da apresentação lá da lei orçamentária, a audiência pública, o aporte ele tem que estar nos cofres do IPMT para ficar lá guardadinho, correndo os juros lá, para que isso depois possa ser utilizado nas aposentadorias. Então, torcer aí para que esse financiamento aí possa vir para a gente aí o mais rápido possível, para que esse dinheiro entre aí, então, nos cofres do Instituto de Previdência. Com referência aí à universidade e às fundações, bem lembrado pela vereadora Vivi, quando fala aí, né, que teve contato com o professor Isnar a respeito da transparência. É lei federal, é lei municipal, que nós temos aqui, a 5.368, que fala da questão da transparência, e o nosso requerimento, ontem nós reiteramos a questão da apresentação dos nomes, tá, daquelas pessoas que ocupam os cargos de livre nomeação da FUNAC, da FUNCABS. O parecer do procurador jurídico, né, nós juntamos nesse requerimento que reiteramos, então, que está indo para o senhor prefeito fazer gestão, então, junto às fundações, para que fique transparente. Isso que nós precisamos, né? Nós temos que dar transparência. A transparência dessa audiência pública aqui, nós temos que enaltecer, né? Tudo isso que é apresentado são números que nós olhamos no Diário Oficial, nós estamos ali atentos ao Diário Oficial, e isso tem que estar transparente também para o munícipe que contribui, para o aluno que paga a anuidade ali da Universidade de Taubaté. Então, está tudo muito, muito claro mesmo. Então, esse foi o motivo do nosso requerimento. Esta casa aqui, a partir do momento que aprovou, é o requerimento da casa, né? Não parte mais do mandato do vereador. A Universidade de Taubaté, então, os números estão aí, parabéns. Aproveitando aí a fala e a deixa do vereador Alberto, a questão das fundações aí, os objetivos, os estatutos estão lá, né? Tem os objetivos de cada uma das fundações. Quem sabe, agora os convênios têm aí 50 meses aproximadamente, quem sabe a Universidade de Taubaté pensar em criar uma fundação mais específica mesmo para contratações desses tipos de convênios. Aí não fica restrito a Taubaté, mas sim municípios da nossa região, para que possa, né, essa fundação, para trabalhar com esses tipos de convênios, auxiliando ali as educações dos outros municípios, quem sabe ser importantíssimo ela ter ali no seu objetivo a celebração de convênios para trabalhar com a ADIs aí e outros, que hoje a educação, ela precisa ter um apoio, né? E nós temos uma universidade aqui riquíssima, que produz muito conhecimento, haja vista aí a FAPET, a própria Universidade de Taubaté, que tem um corpo docente maravilhoso, que nós temos sim, a Prefeitura de Taubaté tem que explorar ainda mais a Universidade de Taubaté. Além desses convênios, outros convênios, né? Nós temos plano de mobilidade que está nesta casa aqui, contratamos uma empresa, poderíamos usar a expertise da Universidade de Taubaté. Nós temos aí plano diretor que tem outros planos dentro dele aí, que poderíamos usar a Universidade de Taubaté para que esse plano diretor fique voltado mesmo para a nossa casa. Não contrate uma empresa lá fora, não conhece a nossa realidade, traz para a gente uma coisa que depois, quando vai colocar em prática, esbarra em determinadas situações. E a universidade está aqui.
temos que usar cada vez mais a nossa universidade, porque são professores da cidade, são pensadores, são pesquisadores, são técnicos que estão ali para quê? Para fazer a nossa cidade acontecer. Então, parabéns a todos vocês, não tem aqui nenhum questionamento, porque os números estão aqui para ser analisados mesmo, né? A dificuldade de se chegar em cima da hora, depois é fazer um questionamento para ver o desdobramento daquele resultado que nos é apresentado, tá? Mas, parabéns a vocês aí. Receita, tudo ali dentro, ali bem próximo dos 66%, as despesas, um valor bem abaixo ali dos 66%, então, parabéns. Sim. E PMT, fico muito preocupado, porque você é a única aqui que traz aqui para a gente resultados negativos. Mas, se Deus quiser, né, nós, no futuro bem próximo, nós vamos ver também o Instituto de Previdência com números positivos. Presidente, são essas as minhas considerações. Excelente, vereador Serginho. O professor acho que quer fazer um adentro aqui. Fica à vontade, professor. Estamos com tempo ainda. Obrigado. E gostaria de parabenizar o vereador Serginho pelas palavras, né? E eu gostaria de registrar que as fundações, elas já estão abertas para essa finalidade. O objeto social delas é abrangente, né? Nós já tivemos convênio com a Prefeitura de Tremembé. Eu lembro quando eu estava na FUST, alguns anos atrás, já teve a negociação com a Prefeitura de Pinda na área de saúde, mas não chegamos a acordo em termos financeiros, mas ela pode participar, sim, de chamamentos, coisas para outros municípios. Obrigado. Nenhum questionamento? Nós não recebemos nenhum questionamento de internautas? Tem duas? Vou aguardar você me passar, então, para que a gente possa fazer aqui a pergunta. Oi? Ah, perdão, vereadora Thalita, me desculpa, viu, meu amor? Me perdoa, puxa vida. Na verdade, eu esqueci de colocar seu nome aqui, você chegou por último, e eu peço 1000 perdões para você. Fica à vontade, vereadora. Bom dia a todos e a todas. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, mas eu queria fazer uma pergunta a respeito do processo seletivo da FUNCABS, né? A respeito das vagas destinadas para as pessoas com deficiência. A legislação, ela garante, né, um percentual mínimo de vagas destinadas para as pessoas com deficiência. Isso depende do número de vagas no total que vão ser oferecidas e não necessariamente precisa ser para todos os cargos que estão ali. Pode ser uma porcentagem ampla e o administrativo que escolhe quais dessas vagas vão ser contempladas aí pelas pessoas com deficiência. Mas a gente recebeu muitas demandas no nosso gabinete que, infelizmente, os cargos com menor salário são as que são destinadas para essas pessoas. E aí eu queria entender quais estão sendo os critérios para selecionar essas vagas com os cargos mais baixos para as pessoas com deficiência. Uma outra questão que eu queria citar também é a respeito da nomenclatura, que é algo que eu tenho falado bastante na tribuna, nas minhas redes sociais, e que eu já falo também desde que eu sou, né, uma pessoa com deficiência, desde os meus 17 anos, que é ser PCD, pessoa com deficiência. Isso aconteceu uma convenção e a gente não usa mais o termo portador de deficiência física, portador de necessidades especiais. Depois dessa convenção que aconteceu nacionalmente, né, a gente não utiliza mais esses termos e ainda tenho visto muito isso nos processos seletivos. Eu queria pedir encarecidamente a atenção, porque isso é uma questão de uma luta pelos nossos direitos e uma questão de respeito também com quem nós somos. Muito obrigada. Mais uma vez eu peço perdão, viu, vereadora? Me desculpa mesmo. Alguém quer responder? Professora Ângela? Prazer conhecê-la. Na verdade, sim, nós recebemos um requerimento seu em relação ao nosso processo simplificado, né? Seletivo, nós fizemos todas as retificações realmente. Nós tínhamos colocado portador, colocamos pessoas. Nessa empresa que nós contratamos agora, o Nosso Rumo, quando eles nos mandou o edital, também estava escrito como portador. Nós fizemos a retificação de todos esses dados. Então, a gente agradece encarecidamente, até porque a gente, às vezes, fica meio desatualizado nesse sentido, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. Agora, a questão da porcentagem, eu acho que o grande problema é o nosso pessoal administrativo, ele é muito pequeno, né? Na verdade, eu tenho aí 4
basicamente supervisores técnico-administrativos, 2 analistas técnico-administrativos, que são os maiores salários. Então, se você vai tirar a porcentagem, dá menos de 1. Então, menos de 1 você não tem como prever essa vaga. Então, por isso que acaba ficando para os cargos, infelizmente, de menor remuneração. Então, basicamente, é essa a explicação que a gente pode dar, porque não complementa, em média, 4%, 5%, né? Que a gente faz para vagas PCDs, né? Então, aí, como cargo administrativo ele tem um menor número, eu não consigo liberar a vaga para PCD. Eu agradeço a resposta, professora. Fico contente por hora, mas ainda acredito que a gente possa pensar formas de que esses cargos também sejam inclusivos para essas pessoas também. Com certeza, com Obrigada. certeza. Nada. Tá certíssimo, vereadora Thalita. Muito bem colocado mesmo. Nós temos aqui pergunta de munícipe para a Unital. Boa tarde, me chamo Ana Júlia, faço parte do Diretório Acadêmico da Medicina. Gostaria de questionar ao professor Francisco qual foi a inadimplência geral dos alunos durante esse período. Outro questionamento que eu tenho seria em relação às bolsas que o professor Francisco comentou. Como o professor mencionou que há uma parte da verba direcionada para o uso de bolsas que não está sendo utilizada e os alunos precisam estar adimplentes para que possam ter o benefício da bolsa, há a possibilidade da criação de uma bolsa que contemple os alunos que estão inadimplentes? Isso porque as poucas bolsas que contemplam os alunos da medicina ainda possuem condição do aluno estar adimplente. Contudo, os alunos que apresentam uma maior dificuldade para realizar o pagamento da mensalidade são os alunos que estão inadimplentes. Ana Júlia. Resposta a Ana Júlia. Fez 2. Sobre o diretório acadêmico, qual foi a inadimplência geral dos alunos durante esse período? Então, a primeira pergunta da aluna Ana Júlia, do Diretório Acadêmico da Medicina, né? Qual é a inadimplência neste momento? O número exato eu não tenho. Eu poderia até tirar no sistema isso, né? E passar. Isso aí a gente pode tirar, a gente tem no sistema esse controle, né? E eu posso tirar, eu posso dar exatamente em qualquer momento. Que num momento é um número, no outro momento é outro, né? Isso aí varia mensalmente. Quando a gente está elaborando o orçamento, nós trabalhamos com 17,5%. Então, o orçamento de 2021, nós trabalhamos com 17,5%, tá? Agora, neste momento, eu falar qualquer número seria arriscar, tá? Mas isso aí a gente tira no sistema a qualquer instante. A bolsa. Tá? A questão da bolsa, eu comentei, porque nós realizamos, né, de liquidação de bolsa 45,54%, e eu fiz esse comentário. O que acontece? Eu falei o comentário da questão da adimplência, bolsa adimplência. Nós temos mais de 20 modalidades de bolsas. Tem muitas bolsas que independem disso, não é? Como é o caso do PAN, independe do semestre. Tem outras bolsas que também independem, bolsas de trabalho, né? Muitos alunos estão dentro da universidade como estagiários, né? Agora nós estamos começando aí com os convênios, né? Os alunos que vão para a educação, através dos convênios das fundações, são alunos que trabalham, né? Que desenvolvem estágios, né? Então são bolsistas, mas eles desenvolvem um trabalho. Então isso independe de adimplência ou inadimplência, tá? Eu fiz realmente esse comentário. Por quê? Porque tem uma diferença ali. Então, muitas vezes o aluno, neste caso de bolsa, tá? Como eu disse, são mais de 20 modalidades de bolsa. E muitos deles independem disso. Então, acontece esse tipo de coisa, né? Mas é só a título de registro, porque aquele 45,54%, tá? Se a gente puxar no sistema também, a gente tem exatamente quantas bolsas foram oferecidas, quantas bolsas foram utilizadas, tá? E aquele do passado, a universidade consegue atender outros alunos, tá? Então, é uma questão. A questão da medicina, né? Nós temos as bolsas de acordo com os cursos. É a Pró-Reitoria Estudantil que cuida disso,
né? A PAN, eu sei exatamente como acontece, porque passou por mim, né? A bolsa adiamento, né? Nós fizemos uma equação proporcional entre número de alunos e valor da mensalidade. Nós fizemos uma ponderação. Então, aí nós temos exatamente essa equação. E aí, para cada curso, nós temos o valor exato que a gente vai oferecer de bolsa. Estou falando da Bolsa PAN, como eu disse, são dezenas de modalidades. A Pró-Reitoria Estudantil, ela tem cada uma delas e controla cada uma delas. A gente pode até responder, comparecer lá, e a gente pode, ou pedir, a gente pode responder. Então, eu deixo aqui a aluna Ana Júlia que possa procurar o senhor e o senhor já passa para ela esses dois questionamentos dela, pessoalmente, tá bom? Perfeito. A próxima participação é da Luana Gomes. Bom dia, professor, todos da Câmara, eu sou a Luana, faço parte do Diretório Acadêmico da Medicina e gostaria de questionar ao professor Francisco de Assis qual foi o motivo do aumento em 66,85% na receita patrimonial, já que ainda nem terminamos o ano e essa receita já superou o previsto pelo LOA. A receita patrimonial, como eu disse, é resultado de aplicações financeiras e aluguéis. A concessão, né, e permissão de uso, resumindo, é aluguel, nós temos aí um reajuste, tá? Em termos de imóveis, o IGPM altíssimo, né? Nos últimos 12 meses, ele tem ultrapassado os 2 dígitos. Há pouco tempo atrás eu vi, estava 31%. Imagina você reajustar um aluguel, né, de R$1.000, vai para R$1.300, em 30%. Aí são os índices inflacionários, os índices contratados, né? A maior arrecadação foi de patrimônio, de aluguel de patrimônio, que foi de 1.117.000, já realizamos 1.970.000. Mas nós tínhamos algumas inadimplências cobradas, né? E alguns acordos, e a gente conseguiu realizar isto. A questão da remuneração bancária, que foi previsto 500.000, já arrecadamos quase 800.000, tá? Nós temos o resultado aí da inflação, tá? A própria Selic, né, que estava em 4%, já está subindo. Essa última reunião do PROCON subiu em 1%. Isso tudo altera totalmente o dia a dia das instituições financeiras, porque as instituições financeiras ela tem que acompanhar isso, porque senão ela não consegue captar dinheiro. Então, com certeza, ela começa a remunerar melhor as suas aplicações. E no setor público, a gente tem que pensar nisso. Hoje, por exemplo, a Nataline tem lá uma equipe só para administrar a questão das aplicações financeiras do IPMT. Né? No nosso caso, nós não temos isso, mas temos uma Pró-Reitoria de Finanças que é obrigado a acompanhar isso, né, e fazer com que isso renda. É patrimônio público, a gente tem que buscar ao máximo. Né? Então, temos também aí uma mudança, né, pensando em rendimento financeiro muito boa no mercado financeiro. E aí é o dinheiro da universidade que a gente vai investindo no seu dia a dia, tem que render. Obrigada, professor. Registrando também a presença do vereador Rodson Lima Júnior, Bob, estava por aqui agora. Bob não para quieto. Bom, não tendo mais questionamento, a gente chega ao fim dos nossos trabalhos, agradecendo a todos que participaram, prestigiar essa audiência pública, a todos vocês presentes, aos vereadores presentes, fazendo e cumprindo a nossa função, que é fiscalizar. Eu agradeço a todos e desejo um ótimo dia. Muito obrigada.